Bom dia a todos e a todas. Estamos iniciando nosso encontro semanal do Comitê Sindical e Popular da Rota Bioceânica. Hoje vamos falar sobre CIPA e SESMIT, dois instrumentos fundamentais para a saúde e segurança dos trabalhadores. E como seria o ideal para garantir a prevenção de acidentes dos trabalhadores aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Temos convidados especiais aqui na banca, temos o auditor fiscal Crébio Silva, que vai falar para nós sobre as questões das fiscalizações aqui no estado do Mato Grosso do Sul e sobre o primeiro seminário do Centro-Oeste, que vai ser realizado dia 28 de agosto de 2025, aqui em Campo Grande, que tem como pauta principal a segurança e a saúde dos trabalhadores. Temos convidados especiais aqui também, temos um representante da Técnico de Segurança e Trabalho, Fábio Borges, que vai falar sobre as dificuldades desses profissionais nas empresas. E na parte jurídica nós temos o nosso doutor Laísio Palermo, representante da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Mato Grosso do Sul, que vai falar sobre a situação de processos trabalhistas, sobre a segurança e saúde dos trabalhadores aqui no Tribunal Regional da 24ª Região, no estado do Mato Grosso do Sul. Vamos iniciar com uma pergunta bem básica. Kleber, primeiro, bom dia, seja bem-vindo ao Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica e muito prazer em você estar nos presenciando com a sua presença. Sei que sua agenda é bastante corrida. E eu queria agradecer a você por prestigiar o comitê. Bom dia, Kleber. Bom dia, Walter. Bom dia, Dr. Palermo, Fábio, Peter, que está ali nos bastidores. Bom, até agradeço pelo convite, né? Estou sempre à disposição para estar participando, contribuindo aí com o comitê. De fato, né, esse tema é de suma importância. CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e o SERMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. São dois órgãos que estão, né, em boa parte das empresas, não são todas que são obrigadas a constituí-los, né, mas são dois órgãos que devem atuar em conjunto com o objetivo de prevenir o adoecimento ocupacional e também os acidentes de trabalho, né? Então, espero que a gente possa hoje conversar bastante sobre eles e explicar aí para o nosso ouvinte, né, que também cumprimenta aí com bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que está nos assistindo. E aí vamos conversando sobre esses temas. Obrigado pela presença, Kleber. Muito importante a todos que nos assistem. Esse tema é muito importante, principalmente para o movimento sindical que está nos acompanhando. Queria cumprimentar Fábio Borges, que é representante dos profissionais técnicos de segurança e trabalho aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Bom dia, Fábio. Bom dia, Walter. Obrigado mais uma vez pelo convite para participar do comitê. Tá? Bom dia, Laísio Palermo. Bom dia, Dr. Kleber. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre um assunto importante que é saúde do trabalhador. Né? Também vamos falar um pouco sobre a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que é um assunto muito importante que está presente em todos os ambientes, todos os locais de trabalho, tá? Porque quando a CIPA não tem o dimensionamento correto, a gente tem que fazer pelo menos um representante para ser o cipeiro representante. E o assunto vai fluir bastante aqui, que é um assunto de super importância. Obrigado, Fábio, pela presença. Quero cumprimentar o nosso coordenador do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, membro da Associação dos Advogados Trabalhistas aqui do estado do Mato Grosso do Sul, doutor Laísio Palermo. Bom dia. Bom dia, Walter. Bom dia, Kleber. Bom dia, Fábio. Nós estamos aqui hoje para contribuir mais uma vez com o espaço que o nosso comitê criou, que é o podcast do Comitê Sindical e Popular da Rota Bioceânica, né? Toda sexta-feira, nesse horário, nós vamos estar conversando sobre um tema de interesse da classe trabalhadora, do desenvolvimento sustentável, né, e do progresso para todo mundo, né? Isso que a gente quer, prosperidade
e qualidade de vida para toda a sociedade. Então, todos os temas que nós tratamos aqui no nosso Comitê Sindical e da Rota visa isso: qualidade de vida, defesa da vida, desenvolvimento, prosperidade, distribuição de riqueza, para que a gente possa ter uma comunidade mais harmoniosa, né? Que pense juntos, unidos pelo Brasil, né? Que é uma grande... O nosso país é uma mãe gentil, tem tudo, nós temos tudo aqui, né? Então, estou aqui à sua disposição, no nosso comitê, para a gente sempre estar avançando nesses temas, Walter. Obrigado, Palermo. Palermo, que é um dos coordenadores do comitê, juntamente com o Sandro Mar, nós fazemos essa coordenação e estamos provocando debates de vários assuntos que envolvem a sociedade civil organizada aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Hoje, nosso encontro, nós vamos falar sobre esse tema muito importante que é CIPA e CERMIT, e nós vamos dividir esse nosso encontro aqui em 4 blocos. Primeiro bloco, nós vamos entender o que é CIPA, o que é CERMIT. No segundo bloco, nós vamos falar sobre a realidade da CIPA, do CERMIT nas empresas. E o terceiro bloco, nós vamos falar qual que é o ideal, o caminho ideal para que a CIPA e o CERMIT realmente dê resultados positivos dentro do ponto de vista legal. E para encerramento, nós vamos fazer a participação e a fiscalização e a justiça que envolve esse sistema CIPA e CERMIT. Quero iniciar perguntando para o Kleber Silva o que são CIPA, o que é o CERMIT e qual a sua importância para a prevenção de acidentes. Bom, vamos começar, né, do básico, né, o empregador, né, ele tem que cumprir com diversas obrigações, né, relacionadas à segurança e à saúde do trabalho. Então ele tem que identificar todos os riscos ocupacionais, né, fazer avaliação de risco, né, definir plano de ação, e tudo isso acaba compondo o que a gente chama de um programa de gerenciamento de risco. Para que esse PGR, né, ele seja supervisionado pelos próprios trabalhadores e que esses trabalhadores possam também apontar, né, situações de risco e até participar da própria formulação desse PGR, existe, né, essa comissão, que é uma comissão interna de prevenção de acidentes, constituída por trabalhadores, sendo metade eleitos, metade indicados pelo empregador. Esses eleitos, né, eles têm a estabilidade, né, a garantia de emprego, né, desde a sua eleição, passando por todo o período de mandato, que é 1 ano, e mais 1 ano após o término do mandato, tem essa proteção, né, para que ele possa ali atuar com liberdade, né, sem medo de represálias. Então essa CIPA, né, ela atua como uma espécie de uma fiscalização por parte dos próprios trabalhadores. Então o cipeiro, né, ele é capacitado, a empresa ela tem a obrigação de capacitar, né, os integrantes da CIPA para que ele tenha esse olhar mais técnico, de forma que ele possa, né, identificar uma situação de risco e reportar diretamente isso ao empregador. Então, temos essa missão. A CIPA, ela não é, como comissão, né, ela não vai estar presente em todos os estabelecimentos, porque existe uma regra, né? Então, a CIPA é regulamentada pela NR4 e só vai ter CIPA empresas de determinados riscos de acordo com o efetivo de trabalhadores. Então é possível que uma empresa não tenha CIPA. Mas mesmo nesse caso, a empresa que não tem CIPA, ela tem que ter um trabalhador que ele é designado, ele é treinado para cumprir as atribuições da CIPA. Então, um trabalhador ele vai cumprir com essas atribuições, né? Do outro lado, nós temos também o SESMIT.
como nós já adiantamos, né, que é um serviço especializado em segurança e medicina do trabalho. Diferentemente da CIPA, nesse caso do CERMIT, eles são profissionais com formação tanto em segurança do trabalho quanto também em medicina do trabalho. Quais são esses profissionais, né? Nós temos o técnico de segurança do trabalho, temos aqui o Fábio, inclusive, né, que é presidente do sindicato dos técnicos de segurança do trabalho. Nós temos o engenheiro de segurança do trabalho, nós temos também o técnico de enfermagem do trabalho, o enfermeiro do trabalho e o médico do trabalho. É mais comum a gente encontrar sempre, né? O técnico de segurança do trabalho e o médico do trabalho. O enfermeiro do trabalho, por exemplo, só em CERMIT de empresas com muita gente, né? Então é uma ocupação, né, que a gente encontra menos vezes. O CERMIT, né, como ele é já um órgão profissional, né, ele não tem essa questão de eleição, né, eles são contratados como empregados da empresa, e eles que vão, né, ter o olhar técnico, eles que vão assessorar o empregador para tomar todas as medidas na área de segurança do trabalho e na área também de medicina do trabalho. E esses dois órgãos, né, tanto o CERMIT como a CIPA, eles têm que atuar integrados, tendo uma comunicação, né, o CERMIT, né, capacitando a CIPA, né, a CIPA informando, né, o que ela observou para o CERMIT. Então, né, tem que ter aí uma sinergia, né, entre esses dois órgãos para que, né, a gente consiga aí, então, né, o sucesso na prevenção dos acidentes. Fábio, você como técnico de segurança, o Kleber falou que a CIPA é eleita representante de trabalhadores, de empregadores, e o SESMIT, corpo técnico, né, de profissionais, no qual você representa a categoria aqui no estado do Mato Grosso do Sul. No dia a dia, como que você vê o funcionamento desse órgão nas empresas? Então, Desses órgãos, desculpa. sim, como o Kleber bem disse, né? A CIPA é uma comissão interna muito importante, tá? São feitas eleições anuais, né? Que é renovado a diretoria e os membros da diretoria. Assim como mensalmente é realizado encontros, né? Encontros mensais. Todos os representantes da CIPA se encontram uma vez ao mês para tratar assuntos pertinentes ao que foi visto no mês anterior, ou até mesmo para trazer algo para uma melhoria para a empresa, né? Onde possa ser tanto de melhorias de questão de equipamento, de alojamento, de área de vivência, né? Então, todo mês existe um cronograma, que eles já sabem que eles vão fazer um encontro mensal. O SESMIT, como eu vejo, né, como representante da classe SST no estado, o SESMIT ele funciona de maneira quantitativa, né, por dimensionamento. Como o Kleber também disse, ele é um serviço especializado contratado pelo empregador, né? Ele não precisa ser designado, obviamente. E a maioria das empresas tem mais o médico do trabalho e o técnico de segurança em si. O enfermeiro do trabalho, o técnico de enfermagem do trabalho é por dimensionamento e, obviamente, o grau de risco. Tá? Por exemplo, o enfermeiro do trabalho é necessário quando há um quantitativo acima de 500 pessoas. Bom, então, a NR4 ela fala sobre o SESMIT e a NR5 fala sobre a CIPA. Bom, no seu quadro 2 tem um dimensionamento da NR4, que é do SESMIT, que fala, para quem tiver, ou os ouvintes aí que tiver interesse em acessar a NR4, vai ver no quadro 2 o que fala sobre o dimensionamento de cada profissional que tem que compor o SESMIT. Os principais interesses do SESMIT é o quê? Prevenção de acidentes, tá? Avaliação dos riscos de trabalho, acompanhamento da saúde do trabalhador. Com todos esses assuntos sendo abordados, feito os laudos de segurança, que isso é de super importância, igual o Kleber também mencionou, que é o PGR, por exemplo. Né? Temos também o LTCAT, que é o laudo técnico das condições de ambiente de trabalho, e o PCMCO, tá? Que é muito importante, que é o
monitoramento de saúde, dos exames complementares e da saúde ocupacional dos trabalhadores. Então, temos sim um pouco de dificuldade, porque as empresas estão terceirizando muito a questão do SESMIT, tá? É legal terceirizar profissionais para atender demandas? Sim, é legal. Porém, tem que haver uma capacitação, ver a proeficiência desses profissionais. Porque hoje em dia tem muitos profissionais que não têm tanto conhecimento específico e só fazem os laudos ou as documentações por valores, não por comprometimento à categoria. Infelizmente ainda existe isso, mas está sendo mudado com questão de fiscalização, tanto dos auditores, quanto com o sindicato e com os parceiros que precisam fazer ter essa visão para não ser apenas números, e sim uma capacitação aos trabalhadores. Muito bem, entendendo. Dois profissionais aqui, o auditor fiscal e representante dos técnicos de segurança do trabalho Mato Grosso do Sul, falou para nós sobre, nós estamos entendendo o que é a CIPA, o que é o SESMIT. Agora nós vamos para o segundo bloco, nós vamos para a realidade das empresas. Que muitos de vocês, agora eu vou explorar os três agora, o jurídico, o auditor fiscal e o representante da segurança do trabalho sobre esse tema tão importante. Começar pelo Kleber. Kleber, o que a fiscalização encontra de mais comum em termos de falhas ou descumprimentos? Bom, vou até fazer uma pequena correção, né, na minha fala anterior, né? Ouvindo o Fábio falar, eu percebi meu erro, né? A NR da CIPA é a 5, né? A do SESMIT é a 4, tá? Exatamente. Só para ficar bem claro. Em relação a erros, né? Vamos começar primeiro pela CIPA. O que a gente vê como principal erro é a CIPA ser uma CIPA de fachada. A empresa constitui a CIPA, né? Até tem a eleição, né? Mas as reuniões ou acontecem de uma maneira extremamente rápida e com uma pauta até assim muito simplificada, né? Sem nenhuma efetividade, né? Vê que é uma coisa pro forma, né? Ou às vezes nem acontece, só geram atas de reuniões ali, papel, né? Algo que, né, torna aquela CIPA algo totalmente ineficiente. Então, em relação à CIPA, né, temos esse ponto como um ponto crucial. Já em relação ao SESMIT, temos primeira questão da terceirização, que eu sou contra a terceirização do SESMIT. Existem argumentos para sustentar, inclusive uma autuação, se eu encontrar, né, um SESMIT terceirizado. Eu sou contra, porque é um órgão, né? Não é apesar do nome ser serviço, ele não é um serviço que possa ser terceirizado. Ele é um órgão da empresa e ele ali é a expressão do poder diretivo do empregador. Então eu entendo que o empregador não poderia atribuir a terceiros um poder inerente ali de direção. Além do que, o profissional do SESMIT, ele atua com uma subordinação inerente. Não tem como dizer que ele ali não está subordinado. Então é algo assim que eu julgo já é negativo do ponto de vista prático, e ainda eu entendo que não se sustenta, né, juridicamente a uma análise mais detalhada ali dos elementos daquele contrato, sabe? Mas mesmo os SESMIT que são contratados como empregados, né, que superar essa fase, a gente vê, primeiro, um desvio de função, porque os profissionais do SESMIT, eles têm que estar dedicados às tarefas do SESMIT, não podem ser desviados para tarefas administrativas. Então, o primeiro ponto que a gente encontra, né? Um segundo ponto, a gente encontra, e isso é mais comum na área médica, mas também existe, né, na área da segurança,
são profissionais com múltiplos vínculos. Como se aquela semana do profissional tivesse 80 horas, né, de trabalho, né, como se o dia tivesse mais de 24 horas e ele estivesse presente em diversos locais ao mesmo tempo, né? Então, o profissional que tem que dedicar um tanto de carga horária ao CERMIT, ele tem que estar ali dedicado àquele estabelecimento, presente naquele estabelecimento. Então, se o médico tem que estar 3 horas, ele tem que estar 3 horas lá naquele estabelecimento. Ele não pode estar 3 horas em um atendendo o outro. Então, tem essa dedicação exclusiva, pelo período que ele está ali, né, prestando o seu serviço. E, né, tem que trabalhar engajado, né, buscando sempre a prevenção de acidentes. É um trabalho que eu digo assim, principalmente o trabalho do técnico de segurança do trabalho, né, também do engenheiro, é um trabalho que tem causado bastante adoecimento mental. Tem uma carga muito pesada, né, do que a gente chama de risco psicossocial, porque ele está ali, muitas vezes, diante de uma situação que ele entende que é irregular e não consegue modificar aquela situação. Então, causa uma frustração, né, para o profissional e, enfim, né, pode levar a um quadro de depressão, síndrome do pânico, né, até mesmo o afastamento por conta, né, dessa doença. E aí já não é o erro do profissional, mas sim do empregador, né, que não empodera, não dá as ferramentas, que não atende, né, ali as solicitações de adequação. Então esse profissional acaba ficando ali, né, numa situação bem complicada. Então eu oriento, sempre que eu oficializo um CERN, eu oriento. Se você identificou uma coisa errada, você não vai apenas falar, você tem que documentar a irregularidade que você identificou, o que você de fato avisou, né, ao empregador, e se ele não fez, aí, né, o problema não é mais seu, é dele. Verdade. Né? Porque quando ocorre um acidente, a primeira coisa que o empregador fala, isso eu já ouvi diversas vezes, né, não, mas eu tenho aqui um profissional para fazer isso. E aí, quando você vai ver, o profissional até fez o trabalho dele, só que ele não conseguiu modificar por conta, né, da falta aí de vontade da empresa, né, da pessoa ali, do seu responsável, em, de fato, investir, né? É aquela visão de que a segurança é um custo, enquanto, na verdade, deveria se ter, né, a mentalidade de que a segurança do trabalho, né, a saúde do trabalho, é um investimento ali no seu meio ambiente de trabalho, que vai te dar um retorno de produtividade, enfim, né? Até levando em consideração ao extremo, né? Um acidente de trabalho, quando ocorre, ele é muito caro. Ele traz um prejuízo, né, ao empregador, né, que ali tem a paralisação da sua fábrica, vai suportar diversos processos, né, tanto do INSS como da própria família, do próprio acidentado, as multas, né? Temos o custo para o acidentado de sua família, né, porque diante de um óbito, na família fica toda abalada, às vezes não morre, mas fica com uma sequela permanente, a família também é impactada para dar o suporte todo a esse familiar, né, acidentado. Temos um custo para a própria sociedade, porque esse acidentado, esse doente, ele vai para o SUS. Então vai ocupar um leito que poderia estar sendo ocupado por um outro caso, né, de doença, né, sem relação com o trabalho. Esse trabalhador vai também ter um custo para a sociedade em relação à previdência. Então a gente vê, né, todos os custos que todo mundo suporta, não apenas ali o acidentado e o empregador, mas até eu, você, né, a gente acaba suportando os custos de todos os acidentes, todas as doenças de trabalho que acontecem no país. E não são poucos, são, infelizmente, né, milhares e milhares de acidentes de doenças ocupacionais que acontecem aí, né, todos os anos. Fábio, você ouviu o que o Kleber falou sobre a responsabilidade do CERMIT, sim, e do técnico de segurança do trabalho. Inclusive, alguns já estão até ficando enfermos aí, né?
mentalmente, pela carga de responsabilidade. E a minha pergunta é, dentro da realidade hoje nas empresas, o profissional técnico de segurança do trabalho, ele é valorizado, ele é ouvido. Então, é uma pergunta muito importante, Walter, porque o técnico de segurança do trabalho, né, que é um dos membros que compõe o SESMIT, ele é um profissional que está à frente das atividades. Ele é um profissional, né, que está junto com os trabalhadores no campo, né, de trabalho, principalmente na construção civil pesada e nas indústrias, né? Indústrias essas que estamos recebendo megas fábricas no estado do Mato Grosso do Sul. Então, tá se pegando muita mão de obra de fora, certo? Porque aqui no estado do Mato Grosso do Sul, infelizmente, ainda não temos um piso salarial. Assim como é a realidade também de muitos estados do Brasil. Porque eu faço parte do grupo da federação, que é da FENATEST, e diariamente é comentado que convenção coletiva de trabalho da parte de segurança do trabalho, específico, né, é muito pouco ouvida pelos órgãos competentes. E com isso é firmado o ACT, que é o Acordo Coletivo de Trabalho. Mas a valorização tem que começar a partir de um piso salarial, que é o que nós, técnicos de segurança do trabalho, não temos. Então, a empresa, ela paga o que quer, né? A gente sabe que tem uns graus, que é sênior, né? Que é júnior, ou que é existe 3 graus de conhecimento, né? Então, eles estão pagando o que querem, Kleber. E isso é revoltante, sabe? Porque hoje é uma categoria muito importante, como o técnico de segurança do trabalho, precisa e tem que ser valorizado, tá? Então, aos ouvintes que estão acessando, né, o canal do YouTube, que está acompanhando essa entrevista, o Sinteste, com a nova diretoria, vai em busca de um piso salarial, com apoios de categorias parceiras e apoio também da central sindical, que ele faz parte hoje, tá? Então, Walter, esse espaço é muito importante para já aproveitar e mostrar um pouco essa indignação da classe. Precisamos de um piso salarial, precisamos de uma convenção coletiva ouvida, precisamos de um espaço da mesa de negociação do patronal, tá? É importante esse desabafo do profissional aqui que 14 anos trabalhou e está representando hoje essa classe, para que seja temos que ter vez e voz. Veja bem, Palermo, o Kreber falou, ele cita para nós exemplos, né, das CIPAs e algumas empresas, nós estamos falando em realidade do CERMIT e da CIPA nas empresas. Tanto o auditor fiscal como o profissional, eles relatam, né, algumas dificuldades, algumas possibilidades de falhas, né, de não cumprimento das normas. Dentro do ponto de vista jurídico, de norma de segurança, quais são as principais ações trabalhistas ou prejuízo que a não formação desses da CIPA e do CERMIT dentro de uma empresa pode causar à sociedade? Bom, em primeiro lugar, acho importante numa conversa como essa a gente contar com um auditor fiscal do trabalho e um técnico de segurança do trabalho, porque a gente, como advogado trabalhista e que tem uma história de quase 35 anos aí de organização sindical dos trabalhadores e advogando para criando vários sindicatos, a gente pode passar vamos dizer, uma fala unilateral ou puxando a sardinha para sua brasa. Então, acho que preliminarmente é muito importante, né, para que quem esteja nos ouvindo saiba que a advocacia trabalhista laboral, ela, na verdade, só expressa a realidade que acabaram de colocar aqui do ponto de vista de CIPA e de SESM. E o que eu gostaria de
contribuir também, porque eu tenho uma pós-graduação na Faculdade Latino-Americana Social de Políticas Públicas de Trabalho e Renda, que eu fiz, inclusive, no nosso governo popular, onde eu fui um dos construtores e criadores da Secretaria de Trabalho e Emprego. Nós tivemos aí, que nós temos toda uma história também para contar dessa época em relação a CIPA e SESI. Ou seja, tudo que eles falaram, eu acho que a gente pode diagnosticar e entender que a gente precisa, que eu digo, retomar o espírito de criação de CIPA e SESI, entendeu? O próprio auditor colocou que o funcionamento é muito rápido, né? Isso contrapõe a missão de CIPA, porque a CIPA ela é um elemento, assim como o SESI, que tem que fazer parte de um sistema das relações de trabalho, do ponto de vista de política pública. Você tem trabalho, você tem saúde, você tem educação, você tem meio ambiente, ou seja, o Estado ele ele é dividido, vamos dizer, em unidades administrativas, mas ele tem uma missão única, né? Então, assim, a classe trabalhadora, quando ela participa da CIPA, ela tem que ser estimulada a entender isso, para que não caia numa armadilha, né, de ficar a serviço, na verdade, de uma rotina de uma empresa, que é muito pouco, né? Então, como é que a gente entende isso? Papel do Estado. Nós vamos vendo que de lá para cá, eu estou falando de coisa de 22 anos atrás, né? De lá para cá nós tivemos aí vamos dizer assim, um ataque tanto ao Estado enquanto indutor de desenvolvimento, porque o que vigorou de lá para cá? O neoliberalismo. O Estado gasta, o servidor público gasta, nós temos que fazer o ajuste fiscal, porque o mercado, porque a livre iniciativa e privatizou-se tudo. Ou seja, nós precisamos entender que existe essa hegemonia de pensamento que nós precisamos encontrar uma forma de retomar esse papel do Estado, como você falou, né? Você falou aqui que a questão as convenções coletivas não têm devida atenção e acompanhamento por parte do Estado, né? Quer dizer, o Estado totalmente se abstendo da participação na intermediação dos conflitos. Ora, o Estado ele só existe para isso, quer dizer, ele existe para intermediar os conflitos que existem na sociedade, na saúde, na segurança, no meio ambiente, no trabalho. Eles compram uma norma do SESMIT e não Perfeito, ajuda. perfeito. Agora, isso do ponto de vista judicial, jurídico e processual, é importante Do entender. ponto jurídico, Isso que eu vou entrar aí. quando você fala Estado, eu vou te provocar. Certo. Quando o empregado, ele é eleito na CIPA, ele tem a estabilidade, o Estado se preocupou para que ele possa exercer essa atividade com É liberdade? justamente isso que eu estou tentando abordar, né? Assim, bem resumidamente, por causa do tempo. Essa ausência do Estado eu estou dizendo que a gente foi dirigente, nós fomos trabalhando lá de lá na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, nosso companheiro Agamenon foi secretário do Trabalho, enfim, né? Tinha Comissão Estadual de Emprego, tinha participação de DRT, de empregadores, empregados, ou seja, o Estado formulava, né? Com todos os atores, empregadores, trabalhadores, nós formulávamos política, nós estávamos presentes, entendeu? Isso de lá para cá foi acabando, foi diluindo, foi enfraquecendo ao ponto que nós chegamos hoje. Então, isso não é bom, isso precisa mudar. Agora, não tem impedimento nenhum de mudar, porque a lei está aí, é a mesma. A questão é justamente de hegemonia, que a gente chama de uma vontade, assim, uma unidade, uma união de pensamento de vários setores da sociedade para fazer isso acontecer. Convicção, né? Essa convicção parece que ela cede a uma convicção que eu ia entrar agora na questão judicial, para entrar na questão das ações, que é o seguinte: desde que nós criamos a CLT no nosso país, tá? E a CLT é um elemento de uma concepção de direito internacional do trabalho, né? E a concepção do direito internacional do trabalho ele vem muito com a Revolução Industrial na Europa do século XIX, né? O início do século XX, né? Nós temos aí vários documentos muito importantes que são referenciais nessa questão, que erigiram o direito do trabalho como uma questão humana. O primeiro foi o Manifesto O Capital, de Karl Marx, né, que evidenciou toda essa relação do capital, como é que funciona o capital. Depois vem
renovaram do Papa Leão XIII, no final do século XIX, também colocando a questão do trabalho como a questão da dignidade humana e da presença de Deus, né, na sociedade, né? Ou seja, tudo isso levou, no início do século XX, com que os estados começassem a fazer leis protetivas, porque a exploração era de 20 horas de jornada de trabalho, era totalmente, se você vai ver os registros, né, documentais, era 8 horas, já é um avanço. Mas o que eu quero dizer com isso? Então, essa concepção de Estado foi crescendo, a CLT também, né, em vários países, tal, coisa, e ela colocava o Estado no centro da intermediação das relações de trabalho. Ocorre que, depois da Segunda Guerra Mundial, com o crescimento desse modelo econômico que nós temos, tá? Desse modelo econômico desenvolvimentista, que inclusive está chegando ao seu final. Ele tá em crise do ponto de vista estrutural e econômico. Esse movimento, inclusive, que industrializou os países, o automobilismo, isso tem uma crise profunda, né? Em conflito com as bets, com a forma de se ganhar dinheiro que não é pelo capital produtivo. Então, o que aconteceu de lá para cá, de 50 para cá? Foi se construindo uma ideia, né, de que as relações de trabalho têm que ser resolvidas entre as partes, como se as partes tivessem igualdades de força, de armas. Ora, lá o Karl Marx e o Papa também, cada um com a sua forma de pensar o mundo, né, vamos dizer, a igreja, então, eles falavam, não, pô, o Estado tem que ter um Estado, tem que ter um ente, tem que ter alguém que regule. Só que depois que isso foi colocado em funcionamento, se industrializou e cresceu o poder econômico, e o poder econômico ele pensa assim, o poder econômico, o empresarial, ele não quer Estado, que é a concepção liberal, que a gente chama de concepção liberal, né, de mundo. A concepção liberal, os homens e mulheres que têm a concepção liberal, eles acham que tudo se resolve entre as partes. Mas essa concepção liberal também ela nasce muito antes de ter esses grandes conglomerados, né? Quer dizer, onde você tinha o laissez-faire, laissez-passer, que você tinha uma relação de poder econômico, era individual quase que há 300 anos atrás. Mas, enfim, isso que preserva hoje. Nós sofremos muito na Justiça do Trabalho com essa concepção de que as partes são autônomas. E a reforma trabalhista ela veio para sacramentar isso, em 2017. A reforma trabalhista que nós tivemos, tá? Ela veio para sacramentar esses valores da autonomia, né, da igualdade das partes, do negociado vários legislados, ou seja, nós estamos numa situação de concepção originária de relações de trabalho suplantada por uma outra concepção que se constitui enquanto maioria na sociedade, e a gente tem que entender que quem faz as leis são os políticos, né, os parlamentares, deputados federais e senadores, e que nós temos uma minoria lá, a classe trabalhadora. Hoje você pega a Câmara dos Deputados, você tem 200 e tantos empresários do agronegócio, aí você pega da classe trabalhadora, tinha anos atrás 40, hoje só tem 13. Então, isso também reflete a ausência de leis que a gente precisa ter e de reforço do Estado para que a gente retome. Então, vocês vejam como que é complexo o assunto. Eu fiz um trabalho, Walter, em 1997, era presidente do Tribunal Eleitoral, doutor Zandona, que eu estava fazendo um trabalho, eu estou muito na área de direitos humanos, na Ordem dos Advogados Brasileiros, na Comissão de Direitos Humanos, e sempre relaciono direitos humanos e o trabalho. Então, eu fiz um trabalho para um Congresso Internacional de Direitos Humanos sobre a realidade dos direitos humanos e o trabalho em Mato Grosso do Sul. E o meu trabalho foi justamente para apresentar, primeiro, o marco normativo das relações de trabalho, que passa pela OIT, as normas internacionais. A OIT é, do ponto de vista internacional, vamos dizer, a meca, né, do marco normativo das relações de trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, tá? Pela ONU, aquela coisa toda. Aí você tem nos Estados Nacionais as constituições, você tem a legislação, né, a infraconstitucional, aí você tem as normas administrativas, etc. e tal. Eu peguei o meu trabalho, ele faz esse fundamento, né, inicial, introdutório, do marco normativo, e joga para a realidade sul-mato-grossense, apontando a seguinte conclusão, de que apesar de que a gente tem
OIT, Constituição Federal, normas infraconstitucionais, normas administrativas, CIPAs, NRs, ou seja, nós temos um arcabouço muito Tem uma bom. pirâmide. Muito bom. Exatamente. Ocorre que, onde que entrou o Tribunal Geral do Trabalho? Eu requeri, foi-me aberto os arquivos para me fazer um estudo dos últimos 5 anos daquela época, da curva de ascensão, da curva, né, de ações por acidente de trabalho. Que até eu advogado e advogo nessa área. Antes era na justiça comum. A primeira reforma do judiciário jogou as acidentárias Competência. para a justiça do trabalho. Então, o que acontece? É, é interessante, quer dizer, a curva é ascendente. O que significa essa curva ascendente de ações acidentárias? Que as empresas não estão cumprindo aquelas normas, porque as normas elas vêm justamente para... E aí que é interessante, quando a gente fala de política pública, tem muita gente, muito gestor, né? Eu estou fazendo política pública isso, eu estou investindo tanto naquilo ali. Quer dizer, a parte da avaliação não existe, porque política pública ela tem 3 fases. A elaboração, que tem que precede a sociedade civil, que você tem os conselhos, né? Tá? Para você ter uma política pública enquanto lei, não é só o legislativo e o executivo agindo. Você tem que ter a participação para ser política pública, da determinada sociedade civil daquele locus, né? Aí você tem a política pública. Só que depois você tem a execução. Aí sim a execução é do Poder Executivo, Municipal, Estadual, Federal. E você tem a avaliação que nós não temos. O que acontece? Eu investi em segurança do trabalho, não sei quantos milhões. Mas peraí, tem alguma coisa errada. Porque esse investimento da política pública, ele tem que concluir com uma redução. Evidentemente que não é para acabar o problema interno daquela área. Então, nós temos esse problema. Na prática, tem que Ou dar seja, resultados. as ações acidentárias de responsabilidade civil por dano moral e material de acidente de trabalho, elas refletem justamente a inexecução das normas administrativas. Então, isso foi um trabalho que eu fiz lá em 97, eu preciso reatualizar ele, eu até fiz uma palestra na ONU agora esses dias atrás, né? Mas eu acho que, do ponto de vista do judiciário, nós temos juízes, promotores, Ministério Público do Trabalho, advogados, técnicos. Quer dizer, o que falta é juntar. E outra coisa, não precisa esperar a federal, não, porque a lei já está aí, a legislação já está aí. Eu digo assim, é liderança. Liderança. Isso é um aspecto de política pública. Como eu falava, que a política pública tem que ter a participação da sociedade civil, poder público e a iniciativa privada, ela também necessita que a liderança exista. E essa liderança ela não necessariamente precisa ser do poder público. Ela pode ser de uma entidade da iniciativa privada empresarial, que adquire uma liderança em um determinado estado. Entendeu? Mas o que essa liderança precisa fazer? Ela precisa juntar. Ela precisa juntar esses atores. Para quê? Para você ter a boa aplicação das normas, porque vai ser bom para o trabalhador, porque você hoje entra com 20 anos, Fábio, só para concluir. Você entra hoje nessa rotina do trabalho, você está fora do mercado de trabalho com 30, 35, dependendo da profissão que você pratica. Exatamente. Então, não é bom para o trabalhador que as coisas sejam descumpridas, o trabalhador não entra na justiça porque também ele não vai enriquecer, é muito burocrático, a reforma trabalhista até hoje está fazendo ele pagar se ele perde, né? Quer dizer, então, assim, eu acho que é isso, a sugestão Não que é eu tenho, lucro, né? É assim, que eu posso entrar em outros detalhes depois aí, se a gente quiser, sobre a tramitação das ações, as questões, né? Mas... do contraditório, Tá. como que são tratados determinados assuntos, porque tem algumas coisas muito interessantes Mas a nossa também. pauta ela é rica, por isso que eu poderia ficar aqui o dia todo conversando aqui. Mas nós falamos sobre qual é o entendimento, para que o público em geral possa entender, sobre o entendimento do que é a CIPA e o que é o CEBIT, no primeiro bloco. No segundo bloco, nós até se alongamos um pouco, que o assunto é extenso, sobre a realidade da CIPA e o CEBIT, né, dentro de uma empresa. Do ambiente de trabalho. E agora nós vamos falar sobre um ideal, um modelo que, dentro do ponto de vista do auditor fiscal, do profissional e do jurídico, vê a CIPA e o CEBIT. Bom, a CIPA, né, a gente
pegando até um gancho aí que o Dr. Palermo disse, né? Seria muito interessante se houvesse uma política pública de incentivo à participação na CIPA. Tem casos que a empresa tem dificuldade de compor e não há candidatos. Aí é necessário o sindicato ir lá para fazer uma conversa, né? A própria fiscalização. Então, de fato, seria muito importante se houvesse uma política nesse sentido. Mas, o que seria uma CIPA ideal, né? Primeiramente, partindo da própria vontade do trabalhador de participar da CIPA, entender a importância da CIPA, disputar ali, né? Se candidatar, concorrer nessa eleição, ser bem capacitado, que é fundamental nessa função de identificar os riscos. Você tem que conhecer primeiro, para depois você reconhecer. O empregador dá todas as condições de trabalho, que é um local de reuniões, um horário para suas reuniões, que deve ser, né, também durante a jornada de trabalho. Não é uma coisa para ser feita fora da jornada de trabalho. É uma atividade que faz parte ali, né, ao ser eleito, faz parte das atribuições do trabalho. Então, ele deve se reunir durante a jornada. Então, tem que ter essa liberação do serviço e atuar com total independência. Até por isso que os eleitos têm a garantia de emprego. Se estiver errado, tem que falar que está errado, e, né, de forma que provoque, né, o empregador para corrigir aquela situação de risco. Em relação aos CERMITs, nós temos a particularidade que eles são empregados, podem, né, ser demitidos a qualquer momento, né? Isso aí, eles não têm a garantia do CIPERO, o que torna a atuação deles numa situação em que a empresa, a organização empregadora, se ela não tem intenção de resolver, um bom profissional vai ter dificuldades e corre até o risco de perder o emprego. Então, para que o CERMIT possa atuar, é necessário que a empresa tenha uma política realmente de prevenção, uma cultura de prevenção já estabelecida ali, né, em todos os níveis da organização, e então o CERMIT possa atuar com independência, né, e, enfim, transformar aquele ambiente de trabalho nas questões que realmente precisam de uma intervenção. E, primordialmente, né, o CERMIT seja constituído realmente por empregados da empresa, né? A questão da terceirização, como eu disse, ela não é um serviço para ser terceirizado, é um órgão. Então, eu vejo que é fundamental que seja empregado da empresa, para que tenha um vínculo, né, com aquele estabelecimento. Porque o terceirizado, ele pode até ser substituído a cada dia, né? Se terceiriza o serviço, não vincula um profissional. Então, em tese, a empresa que está prestando o serviço poderia trocar cada dia o profissional, ou trocar sem aviso nenhum, porque ela tem que entregar um serviço, né, e não o profissional em si, né? O que já caracteriza a inviabilidade desse tipo de terceirização. Então, eu vejo assim, essas observações, né? Em síntese, né, logicamente que se for pegar cada uma das NRs, 4, do CERMIT, a 5 da CIPA, vão ter diversas atribuições ali, né, que não seria o caso aqui de a gente alongar tanto para falar todas elas. Então, em síntese, eu vejo essas como mais importantes. Tá. Fábio, o profissional técnico de segurança do trabalho, qual que é o ideal e o caminho para as condições mínimas de vocês executar o serviço de uma CIPA e um CERMIT perfeito? Então, primeiramente, como o Kleber falou novamente, precisamos de um apoio do empregador, né? De um apoio também dos trabalhadores, porque é feito, né, a CIPA por eleição, né? Por representantes da empresa e também por eleição dos trabalhadores. E o SESMIT, eu, como técnico de segurança do trabalho, também sou enfermeiro, pós-graduado em enfermagem do trabalho, então eu já tenho dois PL no SESMIT. Já fui parte do SESMIT por ser técnico de segurança e por ser enfermeiro do trabalho. Então eu sei a realidade da dificuldade do SESMIT, até mesmo das empresas
que não quer investir na segurança do trabalho como deve ocorrer, né? Se o equipamento EPI, que é equipamento de produção individual, não estiver correto, buscar uma alternativa de melhoria, né? Uma área de vivência seguindo a NR18, que fala sobre toda a parte de como deve ser elaborado, toda a parte de área de vivência. E eu quero aproveitar aqui e falar, Walter, que em 2022, exatamente no dia 20 de dezembro de 2022, foi feita uma portaria, modificou a NR5 CIPA, tá? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Isso é muito importante, tá? Entrou em vigência em 20 de março de 2023. Então, a partir dessa data, a CIPA ela é representada, a nomenclatura, como Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, tá? Por que e assédio? Para combater e fazer a prevenção do assédio dentro da empresa. Então, os ouvintes, todas as pessoas interessadas no nosso podcast, que eu sei que alcança um público bacana e bem legal para tantas empresas, outras entidades sindicais também, é necessário fazer essa inclusão do assédio também dentro da CIPA, porque é algo que tem que ser combatido dentro do trabalho e tem que ser visto com os outros olhos, assim pelo empregador, que deverá investir mais na saúde e segurança do trabalho. Agora vou te provocar. A Justiça tem reconhecido a responsabilidade das empresas em caso de acidentes? É uma pergunta. Como a atuação jurídica pode pressionar para aproximar o real do ideal? Mas antes de você responder, eu queria te mostrar só o ato. Esse aqui é um processo no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, onde o ato inseguro do trabalhador foi julgado improcedente a ação, porque o trabalhador tinha o equipamento de proteção individual E o treinamento, e ao descer a escada, ele tirou o cinto e caiu de 4 metros e machucou o joelho e entrou na Justiça do Trabalho pedindo danos morais e materiais e foi julgado improcedente. Do ponto de vista dessa pergunta, eu só provoquei você nesse processo aí para completar essa pergunta que eu te fiz. Não, duas coisas. Eu acho assim, sobre CIPA, aquilo que eu falava da vontade, da liderança, né? Assim, eu me lembro na época, a gente estimulava a criação, a realização de congressos estaduais, né? Dos membros de CIPA, onde se faziam palestras, essa coisa toda, encontros, campanhas, passeatas. Eu me lembro que tinha passeatas nos dias da vítima de acidente de trabalho, nós fizemos passeata com os membros, entendeu? No 1º de abril também muito se fazia, o 1º né? de maio. 1º de maio. Que era feriado, juntava 1º quem de estava maio. de folga. Assim, tudo isso é movimento, tudo isso ajuda a você ter uma intervenção prática, né? Você não está sozinho, né? E essas rotinas, como falou o auditor aí, administrativas, na verdade, deixam o empregado, o trabalhador, tipo assim, aqui eu estou sozinho, eu estou na empresa, eu estou... Né? Quando você participa de campanhas, de congressos, você vê que você não está sozinho, você ganha uma força social. Agora, veja bem, isso é papel do movimento sindical. Quer dizer, o Estado estimula, né? O Estado estimula, nós estamos aqui para ajudar e tal. Mas o movimento sindical, me parece também que nesse tempo todo está deixando a desejar no sentido de dar um tratamento mais à altura, né, que merece, não só a questão salarial, evidentemente todo mundo vai para o sindicato porque quer aumento, mas essa questão da saúde do trabalhador, para mim, é uma pauta prioritária de qualquer entidade sindical, né? Fica essa sugestão. Na questão que você me apresentou do processo aí, a gente precisa entender muito bem. Cada cabeça é uma sentença, do ponto de vista de um processo judicial. O dia que o processo judicial virar uma regra, uma matemática, acabou a ciência jurídica. A gente precisa entender isso. Não é assim, ou seja,
é errado falar que todo trabalhador vai à justiça do trabalho e ganha, como é uma concepção que a patronal tem. A prova está aí que não. Quer dizer, o trabalhador perde também, né? Mas, enfim, eu acho que isso é importante a gente ter claro, né? Que cada processo é um processo e cada processo é conduzido por um profissional, que a gente, como ética, né? Dentro da advocacia, que é uma coisa muito cara para nós, a gente não pode, assim, entrar e dar uma opinião. Ah, isso aqui foi improcedente, não era, deveria ser procedente. Não, quer dizer, a gente tem que olhar, assim, com uma distância de respeito, né, aos colegas que trabalharam nesse processo. Outra coisa, cabe o recurso de revista, porque foi uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho, ainda tem uma instância que é o TST, que pode mudar essa decisão que foi improcedente, né? Agora, sim, é isso que eu digo, quer dizer, no caso concreto, se a empresa apresenta que ela entregou um material de produção individual para o trabalhador, específico para aquele tipo de proteção, evidentemente, se ele estava usando aquele equipamento para aquele tipo de proteção e o dano que ele sofreu foi em relação àquilo ali, evidentemente que a empresa está protegida, porque ela cumpriu a norma e deu o EPI para ele. Mas o que me parece, no caso que você me apresentou aí, ele caiu da escada. Então, por isso que eu digo, são detalhes processuais que vai depender do advogado saber abordar no embargo de declaração, numa contradição, entende? Quer dizer, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo em tese aí, tá? Tá. Ou seja, a empresa alegou que ele tinha EPI, mas esse EPI Só foi uma provocação, esse EPI né? era um EPI relativo à queda? Ou era um EPI, vamos supor que ele trabalhava em cama fria, vamos supor, e os EPIs que tinham sido dados a ele era para a defesa da câmara fria. E aí ele cai da escada. Ou seja, você tem duas situações aí que você precisa saber abordar dentro do processo, porque senão você perde mesmo, quer dizer. Então, é uma questão, né, de especialidade e de domínio aí do desenvolvimento processual, Walter. E além desse Mas ato perde, sim, inseguro, tá? além desse Agora, ato eu não podia inseguro, deixar de falar a importância que também tem o sindicato nas ações civis Não, coletivas, tá? mas isso Porque os aí, problemas eu que são... vou defender, Isso é muito importante. porque dentro da categoria no qual eu represento, a saúde e a segurança dos trabalhadores é uma bandeira muito forte. Inclusive, é prioridade. nós fazemos Isso é questão vida, né? Vida é da verdade. participação da CIPA, justamente aquilo que o Kleber relatou, que precisa incentivar, precisa passar responsabilidade para os trabalhadores, para eles cobrarem. É importante que muitos trabalhadores entendam que a estabilidade que ele está ganhando lá não é só a estabilidade é justamente para ele atuar na linha de frente. Ele tem imunidade para poder exercer a função Exatamente. E lembrando que toda a CIPA é protocolada na ata no sindicato laboral. Mas, pessoal, o tempo passa rápido. Quando a conversa é Produtiva. boa, eu queria já finalizar, já as saudações finais. Eu vou passar para o Kleber. Eu queria que o Kleber, nas suas saudações finais, falasse sobre o primeiro encontro regional de segurança e saúde dos trabalhadores do Centro-Oeste, que vai ser realizado dia 29 de 8 de 2025, no Tribunal Regional do Trabalho de 24ª Região, com vários temas sobre índice de acidente, sobre esse tema que nós estamos falando hoje, que é CERT e CIPA, sobre a NR1, sobre as gestões que busca a integração permanente das diversas categorias profissionais de segurança e saúde dos trabalhadores. E sobre a carta aberta, que acho que vai ser um mecanismo importante. Queria que você... Obrigado pela sua presença. E com certeza nós vamos ter várias outras oportunidades de trazer você aqui para a gente discutir essa pauta muito importante. Só um parênteses, né, sobre esse conceito que você mencionou na pergunta, doutor Palermo, de ato inseguro. Ele faz parte de uma teoria ultrapassada. Uma teoria ultrapassada de análise de acidentes, né, que trazia a dualidade, né, do ato seguro e da condição insegura. Só que essa teoria, como eu disse, né, já foi ultrapassada, vamos dizer que tem mais de um século, né, e atualmente nós não usamos essa teoria nas análises de acidentes. Infelizmente, né, ela ainda é utilizada em algumas análises que nós recebemos, ainda é levada ao judiciário, e o judiciário ainda a aplica.
Qualquer sistema de prevenção que se baseie no comportamento humano, ele vai falhar. Ele vai falhar. E qualquer acidente que a gente olhar com esse viés dessa teoria e buscar um ato seguro, a gente vai encontrar um ato seguro porque qualquer atividade ele é feito com condutas, né? Precisa da atuação humana. Então, nós não podemos utilizar essa teoria. A gente tem que olhar o acidente como um evento complexo, multifatorial e buscar, né, as causas raízes desse acidente, né? Como, por exemplo, entender qual foi o motivo que o fez desconectar o cinto. Foi uma questão de uma tarefa mal concebida? Será que se ele não tirasse o cinto ele conseguiria sair, de deslocar? Só que o correto é ele prender o cinto na escada, que é uma coisa que não é correta, ele tinha que estar preso numa linha de vida e utilizar, né, um talabarte, né, preso ao outro dispositivo, né? Então, assim, né, então, a gente trabalha não pode ser analisado sobre esse viés de ato seguro com consciência segura. Tá? É uma teoria muito ultrapassada. Tá? Voltando para a sua pergunta, né, a sua provocação aqui, no caso do nosso encontro regional de segurança e saúde do trabalho do Centro-Oeste, esse encontro, na verdade, esse seria o terceiro encontro estadual, mas por uma questão assim, de provocação de Brasília, da nossa Secretaria Especial do Trabalho, nós fomos incumbidos de realizar esse encontro no formato de encontro regional, convidando a participação aí de todos os estados, né, que compõem o nosso Centro-Oeste. E nós vamos fazer palestras, todas voltadas na temática de segurança e saúde do trabalho. A minha palestra vai falar sobre CIP e CERMIT. Nós temos palestras falando sobre o PGR, os riscos psicossociais. Temos palestras falando também sobre o risco de acidentes, né, no setor de transporte. Então, são diversos temas. As inscrições estão abertas. O encontro acontece, né, no dia 29 de agosto. E vai ser no TRT, lá na sede do TRT, né? E, assim, se for possível, a gente coloca o link aqui em algum comentário, né, do vídeo, para que todos possam se inscrever e participar, né? Esse é um evento muito, muito bom na qualidade técnica, né, dos palestrantes e uma oportunidade, né, de ouvir pessoas que a gente só conhece pela internet, como, por exemplo, o colega Rodrigo Vaz, que vai vir lá de São Paulo para dar palestra aqui. Ele está se desdobrando porque ele vai dar palestra num congresso lá em São Paulo e vai vir, né? Vai sair da palestra, pegar um avião para chegar aqui a tempo de participar da palestra na sexta. Então, é uma oportunidade aí ímpar, né? De a gente receber um conhecimento aí de pessoas bem Muito importante qualificadas. Obrigado pela presença, Kleber. Fábio, eu quero agradecer a presença e seja bem-vindo nos próximos. A pauta é longa, Sim. mas com certeza nós vamos dar continuidade. E eu queria suas considerações finais. Esse assunto que foi abordado aqui, que obviamente no dia 29 vai ser falado por diversas pessoas, né, representando cada um seu estado da região do Centro-Oeste, é importante. E num outro momento que a gente poderia ter um espaço com mais tempo para a gente citar um pouco mais sobre esse assunto e outros assuntos que você queira trazer aqui na bancada. Agradeço o Kleber, Palermo, Walter e o Sindicato dos Técnicos de Segurança, o Sinteste MS, está à disposição e vai fazer um trabalho no estado, até porque está vindo muita indústria para cá. Então a gente vai fazer um trabalho preventivo. Obrigado, Fábio. Palermo, queria agradecer pela mais uma participação na bancada. Você é um dos coordenadores do comitê da Rota, do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. Queria agradecer pela sua participação. Nós vamos estar juntos nos próximos aí, né? Walter, eu penso que amanhã foi muito produtiva. Nós estamos com dois personagens aí que têm uma vida dedicada a enfrentar a matéria. Isso é muito importante, porque muitas vezes, hoje em dia, com isso aqui, né, todo mundo quer dar opinião, né? É um fake news. Então, eu sou diferente. Eu não sei se é moda antiga ainda, a gente costuma respeitar muito quem é profissional e vive ali
dia a dia, na rotina, enfrentando, né, os problemas. Isso aí para mim foi muito bom, adquiri alguns conhecimentos também que eu não tinha, né? Acho muito importante esse encontro regional do Centro-Oeste nós também, e colocar à disposição a nossa Associação de Advogados Trabalhistas. Nosso presidente hoje, o Dr. Diego Granzotto, ele é secretário-geral da ABRAT, hoje também na Associação Brasileira, né? Nós somos parceiros aí. Eu sou um dos fundadores em 96, né, com vários outros colegas aí, na advocacia, alguns já falecidos, e proponho, para a gente concluir, que a Central Sindical, você que é secretário de organização, que a gente realize aí um encontro, né, das entidades sindicais abordando a questão do direito sindical e da problemática da fiscalização e a missão dos sindicatos na fiscalização, porque isso precisa ganhar, assim, respeito, quer dizer, as autoridades precisam entender isso, os empresários, né? Eu acho que esses momentos são momentos que mostram a seriedade da intenção, né? Quer dizer, pegar auditores, palestrantes, nós estamos à disposição também, juízes, para a gente conversar sobre isso e o papel dos sindicatos, que precisa, do meu ponto de vista, retomar esses espaços que estão abertos, tá bom, Walter? Tá. Eu agradeço, estou sempre à disposição do nosso comitê aqui. Queremos agradecer a todos e a todas que nos assistem, que nos acompanhou. Quero agradecer à bancada pela disponibilidade de Kleber, do Fábio, do Palermo, estar hoje aqui fazendo esse debate muito rico, com certeza produtivo para todos que assistiram e para todos que participaram. Fica com Deus, fica na paz.